Olá, caríssimo telespectador, obrigado pela sua audiência. Você e eu damos continuidade a essa catequese sobre a Santíssima Eucaristia. Já dedicamos a este augustíssimo sacramento centenas de programas. Estamos agora nos debruçando sobre a reserva eucarística. Guardar o Santíssimo Sacramento no sacrário é apropriado? Quando foi que isso entrou na história da Igreja? Por que a Igreja Católica conserva as reservas eucarísticas, ou seja, aquilo que restou do sacramento, da celebração da Santa Missa, as partículas que foram consagradas e que são propriamente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? E mais, qual é a conveniência? Qual é a oportunidade? Qual a importância de se ter o corpo de Cristo guardado no sacrário? Responde a Igreja Católica no seu Catecismo, número 1379. A Sagrada Reserva, sacrário, era, ao princípio, destinada a guardar de maneira digna a Eucaristia, para poder ser levada aos doentes e ausentes fora da missa. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso que o sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal modo que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Vejam como a história nos ajuda a entender como e por que o tabernáculo passou a ser objeto das atenções da mesma Igreja, da devoção, da adoração. A principal finalidade, a primeira finalidade, levar a comunhão para aqueles que não podiam participar da missa. Consagrava-se mais do que a quantidade de partículas a serem distribuídas para os fiéis presentes na missa. Guardava-se num lugar digno tais partículas, para que depois elas fossem levadas aos enfermos, aos moribundos, na condição de viático, naquelas pessoas que não podiam ou que não puderam participar daquela celebração. Dado que as espécies eucarísticas são propriamente, real e substancialmente, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e como vimos em programas anteriores, para a fé da Igreja, enquanto perduram, subsistem as espécies do pão e do vinho. O pão conserva todas as características de pão, mesmo não sendo mais pão, mas o corpo de Cristo. Jesus está presente todo, Cristo completo, Deus e homem, naquele pão consagrado. Idem para o vinho. Dificilmente se conserva o vinho consagrado. Historicamente, a espécie conservada no sacrário, no tabernáculo, era a espécie do corpo, o pão consagrado, portanto, o corpo de Cristo. Naturalmente, sentiu-se a necessidade de se prestar culto à Eucaristia guardada no tabernáculo. Daí para o culto eucarístico na própria Igreja, onde o tabernáculo se encontra, lugar digno, merecedor de toda a veneração, do sumo respeito e de verdadeira e própria adoração. Eis a importância, a origem, a conveniência do culto de adoração à Santíssima Eucaristia.